Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sempre lembrando, né? Precisamos dar bom dia, boa tarde, porque tem irmãos que nos assistem depois, posteriormente, não é? Então sejam todos bem-vindos, não importa o horário que nos assistam, que nos ouçam, não importa. O importante é convidarmos Jesus para estar conosco durante esses momentos. E vamos, mais uma vez, agradecendo esse Mestre de amor por estarmos aqui reunidos em vosso nome. Abençoa-nos, Mestre amado. Ampara-nos, protege-nos, livra-nos do mal, que sabemos está sempre tentando nos atingir. Que os teus bálsamos de amor, teus bálsamos curadores, cheguem a cada um de nós conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade. Que o teu amparo se faça com cada irmão que neste momento se une a nós, em pensamento, em oração. Coloca, Mestre Jesus, um medicamento invisível nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa sentir o alívio que necessita. Cuida de nós e fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu para nós o tema ação da prece e transmissão do pensamento. E como sempre fazemos, trazemos para colaborar com o nosso entendimento, a nossa assimilação do tema, uma reflexão de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho. Deixa eu tirar a Ave Maria do fundo, apesar de gostar muito, mas precisamos tirá-la. E nos diz assim André Luiz, na mensagem 312, transmissão. Ele diz assim com relação a esse tema, ação da prece e transmissão do pensamento. A eficácia da prece depende de certos requisitos: respeito sem ritual, sinceridade sem sofisma, sentimento sem preguiça, clareza sem prolixidade, confiança sem orgulho, recolhimento sem cochilo, concentração sem pose, humildade sem oportunismo, fé sem cegueira, submissão sem hipocrisia. Tais qualidades da prece dão força ao pensamento que se dirige ao alto, agindo como poderosos transmissores. Deus recebe suas mensagens, mas a garantia da transmissão depende de você. E aí, André Luiz nos auxiliando nesse entendimento do nosso tema de hoje, ação da prece e transmissão do pensamento. E nos diz assim o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse seu capítulo 27, item 9 e seguintes. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato, por pensamento, com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou pelo outro, pelos vivos ou pelos mortos.
As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo o ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente. Porquanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Sempre gostamos de colocar aqui, para ilustrar um pouquinho esse nosso tema. Aqui quando fala, que para a gente compreender isso, a gente precisa entender que estamos todos, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, né? Assim como estamos na atmosfera, né? Então, estamos todos mergulhados também no fluido universal. E esse fluido, ele recebe o impulso da nossa vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. E aqui nos diz assim, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente. E aqui, o ar é o veículo do som. Então, o que quer dizer isso? Quando nós estamos escutando um som muito alto, pode até chegar na nossa vizinhança, mas não chega naquele nosso amigo que está lá no outro país. O nosso pensamento é diferente. Deu para perceber, né? Então, por isso que diz assim, que o fluido recebe o impulso da nossa vontade, ele é o veículo do nosso pensamento. Então, como estamos todos mergulhados nesse fluido universal, eu penso, ou o outro pensa em mim, nós recebemos isso. Por isso que é bem importante estarmos sempre tentando pensar o bem, o melhor, para que melhoremos a nossa atmosfera. E é importante, quando falei que gosto para ilustrar, é importante a gente lembrar que às vezes acontece conosco, provavelmente tem acontecido com vocês que nos ouvem, que nos assistem, de estarmos pensando em alguém ou falando em alguém, faz tempo que não tenho notícias de fulano, e logo em seguida a gente recebe ou uma notícia, um telefonema, ou a pessoa aparece sem que esperemos, porque essa comunicação existe, né? E diz mais o Evangelho, que muitas relações acontecem também dessa maneira. Então, é importante que a gente emita, irradie
bons pensamentos, não importa para quem seja, especialmente para aqueles que nos desejam o mal. Vamos emitir coisas boas. Vamos fazer essa coisa boa, caridade. Quando fazemos isso, a primeira caridade é para conosco, porque não estamos nos deixando poluir, como diz Joana de Ângeles, né? Quem acumula mágoa coleciona lixo mental. É bem assim. Então, que a gente não guarde isso, que a gente emita coisas boas, que a gente deseje coisas boas, mesmo e especialmente para aqueles que nos querem mal, nos desejam mal. Porque nós vamos quebrar, né, essa corrente. Agora, se nos sintonizarmos no mesmo, aí vai ficar difícil, né? Então, vamos lá. E diz assim: a energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem-nos suas inspirações e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. Deu para perceber, né? Fala que o evangelho é entre encarnados. Por quê? Porque os desencarnados a gente já sabe. Mas entre encarnados, o exemplo que citamos, de às vezes estarmos pensando em alguém, a pessoa liga ou manda uma mensagem, ou chega de repente. Então, existe essa explicação é sobretudo para os que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar-lhe o efeito inteligível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Então, quando estamos orando, então muito mais. Citamos o exemplo vulgar de pensarmos em alguém, de falarmos em alguém, mas estamos falando especificamente aqui da prece. Então, esclarece aqui, né? Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, não. A nossa vontade, o impulso, né? Sabemos que esse fluido faz essa ligação com a superioridade divina. Nós não vamos burlar, nós não vamos fazer nada contra, né, a vontade de Deus. Mas é importante lembrar que os nossos pedidos, as nossas rogativas, elas chegarão onde nós precisamos que cheguem, né? E diz assim: através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. E também, assim, pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não obtém a cura? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. É disso que fala essa transmissão do nosso pensamento, a importância disso, de termos conhecimento da força do nosso pensamento. Dividindo em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa.
devido à sua incúria e a seus excessos, a sua imprudência. Ver-se-á que essa última parte ultrapassa em grande número a primeira. Portanto, fica bem evidente que o homem é autor da maior parte de suas aflições e que se pouparia delas se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são o resultado de nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vinganças, etc. Admitamos que o homem não possa nada em relação aos outros males e que toda prece seja inútil para evitá-los. Já não seria bastante libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Ora, nesse ponto, concebe-se facilmente a ação da prece, pois ela tem como efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que afastam do pensamento que pode causar o mal. Em nada impedem os decretos de Deus e não suspendem o curso das leis da natureza. Mas é a nós que impedem de infringirmos essas leis, orientando nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem nosso conhecimento, de uma forma oculta, para não sujeitar nossa vontade. O homem encontra-se, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas que sempre é livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha responsabilidade por seus atos e para permitir-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. É assim que o homem sempre pode estar certo de obter, se pedir com fervor, e, sobretudo, nesse aspecto, podem aplicar-se estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservada ao Espiritismo a tarefa de provar-nos a ação da prece, pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas seus efeitos não se limitam a isso. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que se lhes pode fazer. Então é muito, muito importante que a gente lembre desse Pai amoroso que nos ajuda sempre. Atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente visa a recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, pois o homem vicioso e mau
Não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento de verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora dos lábios para fora, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se tão bem isso que, instintivamente, recomenda-se de preferência as preces daqueles cuja conduta se sente que agrada a Deus, porque esses são melhor escutados. Então, que possamos ser esses que são agradáveis a Deus, né? E diz assim: o que é a prece? Nosso roteiro sistematizado. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece não tem que obedecer a fórmulas específicas a fim de não ser recitada maquinalmente. Melhor é que seja criada segundo as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora no momento da oração. Como podem ser as preces? Para pedir, para agradecer e para glorificar ou louvar. Então, pedir é aquela que fazemos para rogar um auxílio, né, em nosso favor, a favor de alguém, né? Para agradecer também, agradecer por uma ajuda que recebemos, por uma bênção, né? Por tudo aquilo, por ter nos livrado de um perigo. E glorificar, louvar, é aquela através da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza, pela grandeza de sua obra, demonstramos a nossa humildade perante o Criador. Então, devemos nos esforçar para que nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. É bem melhor termos pouco a pedir e muito a agradecer, pois é demonstração de resignação diante das provações da vida. E quem atende a nossas preces? Os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as leis divinas. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, não importa se nós vamos orar para um santo, para qualquer benfeitor, vão ser reportadas a Deus. Então, é importante a gente se considerar mergulhados nesse fluido universal, porque assim nós vamos compreender melhor como age o nosso pensamento, como o nosso pensamento chega lá onde nós precisamos que ele chegue. Então diz assim: dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A nossa vontade e firmeza de pensamento tem algo a ver com isso? Sim, e muito, pois é segundo a intensidade do nosso pensamento e nossa vontade que a nossa prece atingirá ou não o ser a quem a dirigimos. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde eles se encontrem. E de que forma os espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele porventura nos desviamos. Através da prece, podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Aqueles pensamentos que muitas vezes os irmãozinhos nos influenciam por
nos verem tristes, com alguma dificuldade, por nos verem aborrecidos, raivosos, revoltados. Então, por isso que nós precisamos evitar esses sentimentos menores. E quando, através da prece, conseguimos nos livrar de algum mal, é porque este foi afastado de nós pelos bons espíritos? Não. Os espíritos não afastam de nós o mal. O que eles fazem é desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano, desde que verifiquem em nós o firme propósito de lutar contra esse mal. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Se os espíritos nos dirigem o livre-arbítrio, não estarão desrespeitando nossa liberdade de agir? Não. Pois a ação dos espíritos se limita a nos intuir. O que eles fazem? Eles nos intuem. Então é por isso que nós precisamos tentar ao máximo estarmos sintonizados. Porque recebemos, às vezes, sempre vamos por um caminho. Determinado dia, hoje eu vou por tal rua e não vamos por aquela. Eles nos intuíram. Depois nós ficamos sabendo, alguém foi assaltado lá. Aconteceu tal coisa, aconteceu um acidente grave. Eles nos intuíram. Então é por isso que nós precisamos disso, porque se não está na nossa hora, nós vamos ser desviados. E diz assim: não, pois a ação dos espíritos se limita a nos intuir. Porém, essa ação de modo algum nos tira a liberdade de segui-los ou não. Em nossos atos, prevalece sempre a nossa vontade. Quer Deus que seja assim, para que aquele, o homem, tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Que coisa boa, né? Então, que a gente possa realmente fazer essa conexão com o alto, pedir, rogar com sinceridade, com humildade, sempre pensando no bem, não só no nosso bem, mas naquilo que vai ajudar os outros também. Não querer o bem para mim tentando prejudicar o meu irmão. Não desejar o mal, por mais que nos façam, porque a nossa caminhada é árdua, nós sabemos. Os percalços acontecem, os tombos acontecem, Então, vamos tentar, porque o Pai, como disse o texto, não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então, encerrando mais um Evangelho no Lar, vamos agradecer, vamos elevar esse nosso pensamento, rogando com sinceridade e humildade, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por mais uma vez estarmos unidos, reunidos em Teu nome, Mestre amado. Que esses benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da Tua seara de amor, estejam conosco, nos guiando, nos intuindo em mais uma semana que se inicia. Essa semana, Mestre, em que comemoramos Teu aniversário. Que Tu possas ser o convidado especial em cada lar, em cada ambiente, nos hospitais e orfanatos. Ah, Mestre Jesus, esteja conosco. Te queremos na ceia em homenagem a Ti. Que o Teu amor prevaleça, que a Tua luz ilumine cada ambiente, onde houver um irmão, elevando o pensamento a Ti. Que a Tua visita aconteça, como sabemos, automaticamente, e que a Tua paz se faça sentir. Que o Teu amor seja sentido também, unindo corações, unindo as mentes no bem. Cuida de nós hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo, se Jesus permitir.